pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Fora da Curva. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas que mais nós estamos trazendo ênfase aqui para nossas empresas, para os nossos negócios e que com certeza vai ser fundamental para você acelerar o processo da sua vida. Eu estou aqui com Hugo, que trabalha conosco na parte da contabilidade, Edson, que trabalha conosco na parte de marketing, e estamos ali também com o Davi, que trabalha conosco na parte do marketing, dando suporte aqui nos equipamentos. Vamos lá. Distorção do tempo. Como é que eu pensei aqui na dinâmica desse podcast? A gente vai falar sobre uma escada, cada degrau. A gente vai falar sobre se eu estou nesse degrau, como eu lido com esse degrau, e se eu não estou mais, como foi na época que eu estava nesse degrau. Parece que é na Quinta-feira nesse horário. quinta-feira, Mesmo horário. a Clínica Providas deu um patrocinado, um remarketing no mão curta. Pode ir. Então vamos lá, o primeiro degrau aqui que a gente está falando é o degrau da impotência. Eu vou explicar um pouco, depois cada um discorre, e aí depois eu dou algum complemento se for necessário. O que é esse degrau da impotência? É a pessoa que a estrutura de potência está danificada. Ela foi danificada de tal maneira que ela não consegue motivação. Posso até dizer que ela nem acredita mais que é possível fazer as coisas de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais focada. Quando a gente fala de distorção, nós estamos falando de ter mais resultado em menos tempo. Nós estamos falando de ter mais resultado com menos esforço. Nós estamos falando de distorcer o tempo. E essa pessoa, ela está com essa estrutura quebrada, por quê? Porque de alguma maneira ela tentou, sem uma estrutura, sem um framework, sem uma base, ela não conseguiu algumas coisas, ou poucas ou muitas, mas não conseguiu. E ela começou a achar que os desafios da vida eram maior do que ela. Isso gerou uma impotência nela, uma impotência aprendida. Inclusive é um conceito científico isso. E aí, essa pessoa, ela simplesmente decidiu não querer mais crescer, querer mais avançar, querer mais... E ficou ali no dia a dia, simplesmente fazendo o que dá para fazer. Tem uma forte tendência a reclamar, uma forte tendência a justificar, uma forte tendência a se vitimizar. Ela não liga com que o tempo dela é gasto. Ela não se importa com isso. Ela não tem um senso de presença para isso. Ela simplesmente está ali todos os dias navegando no que aparece e não consegue trazer uma solidificação, um plano para ter a distorção do tempo, que é o assunto base. E aí, quero que vocês comentem um pouco sobre isso, desse degrau da impotência, como vocês visualizam isso, como vocês visualizam externamente ou internamente esse tipo de situação que acontece com, posso dizer aí, a maioria das pessoas. Sobre essa questão da impotência, eu tenho até uma situação que eu gosto de brincar comigo mesmo. Talvez isso possa ser melhor. Quando eu pego um desafio assim que eu tô mais tempo nele, eu vou dizer assim, mais tempo preso, fazendo assim por diversas vezes, uma hora isso vai acabar. Uma hora isso vai acabar. Mas como você falou aí, né, a questão do tempo, como distorcer o tempo. Aí me veio um insight que, certo, uma hora vai acabar, mas como é que eu posso acabar isso aqui mais rápido? Como é que eu posso ser melhor nisso daqui para não se alastrar ainda mais? Me veio esse insight aqui agora. Inclusive, eu vou dizer assim, eu estou passando por um desafio desse nesse momento, da questão de estar, vou dizer, devido a uma tomada de decisão, algumas situações respingando, e aí até ajustar essa situação que respingou,
tá tendo essa questão da distorção do tempo, né? Como se eu tivesse muito tempo fazendo algo que eu já deveria ter terminado. Eu acho que a gente tava até conversando ontem, né? E a gente tava tomando café ontem numa padaria e a gente tava lá conversando, né? Tipo, o loop que as pessoas vivem, né? Então, fazer o que? Essa padaria faz um tempinho que a gente não ia lá, mas já faz, acho que a gente conhece, eu particularmente, acho que uns 6 anos que eu conheço. O Jordi acho que um pouco mais, né? E a gente olha para as pessoas, são as mesmas pessoas, né? E às vezes a pessoa tá ali, não é porque, não é porque ela quer, né, tá ali, mas eu acredito que se encaixa basicamente nesse padrão de impotência, né? Eu não sei como sair, então é melhor eu ficar. Eu não sei que dá para melhorar meu foco, que dá para melhorar minha produtividade, e também eu não sei como é que vai ser se eu sair de lá, né? Então eu acho que esse é um exemplo muito bom. E eu acredito que todo mundo já teve que tomar uma decisão na vida relacionado a isso, né? Eu acredito, não sei se eu entendi bem, mas seria eu estar na inércia ali, né? Tá parado onde eu estou e eu não sei como ir pro próximo degrau. Você falou... Seria isso, seria dessa maneira, né? A ideia da impotência é a pessoa que está realmente ali no mesmo local, como você falou, né? Sim. E se você perguntar a ela quer, né? Como Sim, você ela falou, quer. eu ia até tirar onda na sua fala, né? Tipo assim, ela não quer, mas ela quer. É tipo isso, exatamente. É um não quero. Se eu tivesse algo melhor, Se eu você iria. perguntar a ela vai dizer que quer. Que quer. Mas você olha pra ela, você vê que não. Tipo assim, Por quê? Porque ela já cansou. A estrutura de potência que todo ser humano tem, ela tá tão danificada que ela criou uma crença que ela não acredita mais aí por que exemplo, vale a pena. Mudar, né? quais são os aspectos, né? Principalmente quando você vai ficando mais velho. Então você vai ficando mais velho e aí cada vez mais essa curva de valer a pena vai ficando menor e você vai cada vez mais se contentando com aquilo. E, por exemplo, você vê, né? O atendimento já não é mais o mesmo, as pessoas não sorriem tanto, não tem mais aquela empolgação do início ou perto do início ali. E isso tudo são sinais de que a pessoa tá ali tá nesse degrau, né? Mas eu acredito que tudo isso pode ser superado, independentemente da idade, né? Com certeza. E ainda mais com o tema Sim. que a gente trouxe, que a gente vai decorrer aqui, né, na distorção do tempo, que é como você fazer, né, essa distorção do tempo, que nada mais é do que você passar um período focado e esse período vai valer por 10x, você passa 30 dias, vale por um ano. E Isso. assim sucessivamente, né? Mas você em tem que ter determinado consciência. aspecto. Né? Exato. Eu vou falar uma coisa que é interessante a gente analisar, que cai também, respondendo bem nisso aí que você falou, que é a sensação do tempo, né? Parece que eu estou fazendo há muito tempo. Então, essa distorção do tempo, ela existe tanto de maneira negativa como de maneira positiva. Tudo isso vai depender como a minha dopamina está regulada mediante aquilo que eu estou enfrentando. Me lembrei dos meus primeiros 3 meses ali de namoro com Diana. Como você falou, né? Pode ser tanto positivo como negativo. Parecia que eu conhecia Diana há muito tempo. A questão do se dar bem ali, de se conhecer. Muito legal isso. Porque você tava com o tempo passava rápido com ela, né? Que a dopamina, a novidade estava lá em cima e essa sensação, essa dopamina a mais, você naturalmente foca no que é mais positivo, né? Com o passar do tempo, você começou a ver que tinha pontos que não pareciam tanto, mas aí a gente vai que acontece em todo relacionamento e assim também acontece com objetivos.
Por isso que no protocolo que eu tenho para quem está iniciando, que geralmente é a pessoa que está nesse degrau ou no segundo degrau, como vai falar depois, tem a parte da pessoa regular o cortisol e regular a dopamina. Tem um protocolo para regular, que é o protocolo da motivação infinita, que a pessoa vai aprender a modificar essa impotência, ela vai gerar potência. Em pequenas coisas vai aumentar essa capacidade dela de gerar potência e aí ela vai subindo os degraus aqui. Esse primeiro degrau, você percebe muito quando você está conversando com a pessoa, geralmente essa pessoa lá, não vale a pena, pode ser que não dê certo. Então essa pessoa ela está ali muito presa à parte da impotência mesmo, né? Quer dizer, quando a gente fala de potência, é possibilidade de conquista e ela está ali presa na impossibilidade daquela conquista. E geralmente as pessoas, eu trouxe aqui um dado do Harvard Business Review, que 40% das pessoas não sabem nem onde gasta boa parte do tempo, né? A gente tem uma média de consumo de tela que é número 1 no mundo, né, no Brasil. E aí, quando a gente fala de tela, na maioria das vezes a gente não está conseguindo ali distorcer o tempo em prol do nosso objetivo. A gente está distorcendo o tempo em prol de dopaminas baratas. Esse degrau aqui, a gente vai finalizar cada degrau com um conselho. O primeiro conselho que eu dou o conselho que eu dou para a pessoa vencer a impotência aprendida é ela conquistar algo que é muito difícil para ela no momento. Que, inclusive, isso está dentro dos protocolos do iniciante. O que é isso? Se a pessoa lê 20 páginas, por exemplo, por dia, que essa pessoa aqui geralmente ela não consegue, ela vai ler qual o máximo, ela vai descobrir qual o máximo dela, 30 páginas, por exemplo, por dia. Então ela vai colocar um desafio dela, pode se acabar ali, mas em uma semana ela vai ler essas 30 páginas, 40, 50, 60, 70, 80 páginas. E aí tem um detalhe lá, que eu explico, que a pessoa consegue quebrar essa percepção de impotência. Então esse é um conselho que eu dou. Seja, o que é difícil para você ir para academia, é fazer exercício todo dia, seja o que for, você vai vencer essa barreira de algo muito difícil. Isso vai gerar uma transformação não só biológica, mas na sua mente, mas também na parte mental, né? Vai gerar uma transformação em você e você vai ficar mais propício a desabrochar a sua potência máxima como ser humano. E vocês, qual o conselho que vocês dão aí para a pessoa sair desse degrau? Eu acredito que o primeiro conselho, né, assim, é você tomar consciência a partir da situação, né? Porque acredito que na maioria das vezes é difícil você ter a consciência que você está ali, né? Porque às vezes a pessoa está ali reclama, mas quando chega na hora H a pessoa continua a mesma coisa. Então, como você falou muito bem, né? Seria você tomar consciência e a partir dessa consciência você gerar os protocolos. E esses protocolos vão fazer com que você saia da inércia e comece a dar os primeiros passos, né? Mas eu acredito que a melhor maneira de você fazer isso é consciência e dar o primeiro passo rumo ao que você quer fazer, né? De uma maneira prática, para você gerar consciência disso, né? Pegando esse gancho que Edson falou, é só você analisar se faz muito tempo que você está tendo os mesmos resultados. Se faz muito tempo que você está tendo os mesmos resultados, então provavelmente você está nesse degrau aqui. Dá até para fazer um formuláriozinho para o pessoal, né? Tipo, checklist para ver se você está na inércia. E tem consequentemente, no protocolo vai o teste. Vai ter um teste para a pessoa dizer se é iniciante, se ela é intermediária ou se ela está no nível avançado, porque aí o protocolo do nível avançado é outro. Não adianta eu passar um protocolo de respiração
de 15 minutos para um iniciante, né? Exato. Isso é um ponto, assim, pra gente observar, porque hoje o estado da nossa vida é um. Daqui a 6 meses já não vai ser mais o mesmo. Pode ser que não seja. Assim, né? alguma coisa pode ter mudado. Mas vai mudar, Vai né? mudar. E aí é essa análise que a gente precisa ter, assim, na minha visão, para saber se a gente tá subindo esses degraus. Eu acredito que, assim, daqui a 6 meses você não vai ser a mesma pessoa. Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Então, se você tá no mesmo canto, algumas coisas mudaram que você fez tomar a decisão de ficar. Se você tá em outro nível, acontecer situações que você tá diferente, né? Então, Que inclusive no exemplo que você falou, que no mesmo ambiente tem pessoas que cresceram no ambiente. exato, né? também, né? Tem pessoas que estão ali no mesmo local, mas elas estão de uma maneira diferente, elas Bom. cresceram. E tem gente que está ali na mesma função. Então aconteceu alguma coisa ali. O segundo degrau é o segundo é da pessoa que é o incansável. Essa pessoa, ela já entendeu que se ela fizer mais, ela tem mais resultado. Vou dar um exemplo, vendedor. Então, o vendedor, ele sabe que se ele visitar mais, na maioria das vezes, ele vai ter mais resultado. Que tem outras estratégias onde você pode ter mais resultado sem ter que visitar mais. Inclusive, tem vários relatos já que a gente conhece mesmo, que a gente já discutiu falando sobre isso. Mas, como falou, é tudo de um estágio da vida. Então, pode ser que você esteja no estágio que fazer mais vai gerar mais resultado para você. E essa pessoa, ela se torna incansável. Ela fica ali fazendo mais e tendo mais. Ela vai ter mais. Só que vai chegar um momento que não vai dar para fazer mais. Por quê? Porque nós temos 24 horas apenas, nós temos uma força de vontade limitada, nós temos limites de energia, nós temos que dormir. Então, essa pessoa geralmente ela fura a barreira do sono, essa pessoa geralmente ela fura barreiras que vão prejudicar a saúde, não só do sono, mas outras barreiras que vão prejudicar a saúde. E esse foi um dos degraus que eu passei mais tempo, né? E uma coisa que me fez ter a consciência, né, que eu precisava ir para outros degraus, quanto mais a idade vai passando, mais você vai vendo que não dá para fazer mais, e aí você tem uma decisão, ou você desce para a impotência de não vai dar e acabou, ou você vai em busca de novas estratégias para você conseguir fazer mais com ou o mesmo tempo ou com menos tempo. E aí, agora eu quero que vocês comentem sobre esse degrau do incansável. O que é que vocês acham? O que é que vocês visualizam sobre isso? O conselho é só no final. Na minha visão, assim, essa palavra, né, incansável, eu vejo que isso acontece, pelo menos comigo, né? Aconteceu por fases. E de tanto fazer algumas situações, elas vão meio que se tornam um hábito. Por exemplo, a academia, ela começou num estágio de fase, até que hoje se tornou um hábito. A questão, vou dizer assim, aquele período que a gente estava em Natal, foi uma fase. Assim, como você disse, né? A gente, naquele momento, era o que a gente precisava fazer. Então a gente ficou relacionado, a gente quebrou a barreira do sono, né? Foi algo que a gente fez algumas vezes durante o ano. E eu entendo que isso é por fase. E aí a gente vai se encontrando, porque a idade chega, né, para todo mundo, e a gente vai vendo como pode ser melhor, como pode gerir aquela situação ali. E interessante entender, né, quem está nos assistindo e nos escutando, que você não necessariamente precisa esperar a idade chegar para acordar para isso que a gente está falando. Infelizmente, a gente não teve acesso a essa sabedoria, né, de uma maneira detalhada, com passo a passo, um framework, com
com protocolos e enfim, desse jeito. Mas, se você tiver a oportunidade de ter acesso e for mais novo, com certeza você vai ter mais velocidade. Exatamente. Eu acredito que assim, vão ter várias áreas da sua vida, né? E em algumas áreas você vai estar como iniciante e outras áreas você vai estar mais avançado no degrau. E eu acho que é importante você entender o seu estágio. Por exemplo, se eu quero começar uma atividade nova, a depender do degrau que eu vou estar, eu vou conseguir evoluir mais, né? E geralmente, pelo menos o meu perfil, né, quando eu quero fazer uma atividade nova, eu sou esse cara de fazer mais. Só que ao mesmo tempo que eu gosto de fazer mais, eu também gosto de, digamos assim, eu sou preguiçoso em relação a como é que eu posso fazer melhor e mais rápido. E nisso aí eu vou pegando conselhos, né, com quem já passou por isso, com quem está passando. E a partir daí as pessoas, às vezes fazer mais é fazer menos, né? Como por exemplo no esporte, tem determinados esportes que se você fizer 3 vezes na semana, iniciando, vai ser melhor do que você fazer a semana toda, todo dia. Então eu vou muito por essa linha, né? Eu sou intenso, só que hoje eu já busco mais, já tenho a consciência que eu já busco mais entender qual é o menos que vai fazer mais, digamos assim. Isso aí. Eu trouxe um dado aqui de um livro, que é o Trabalho Focado, que ele fala muito sobre esse tema, e é um livro que ele traz uma teoria que praticamente é tão difícil de aplicar no mundo de hoje que até o próprio autor ele fala que nem ele consegue aplicar essa metodologia, né? E ele fala que a verdadeira produtividade vem da qualidade, não do esforço. Só que quando você tem tempo disponível, parece que isso não é uma verdade. Por quê? Porque quanto mais você faz, mais você tem o retorno. Então, muitas vezes a pessoa não entende isso aqui porque ela não topou ainda. Quando ela topa, aí ela compara e pensa, e agora? Aí é onde eu falei, não, a pessoa vai decidir ficar aquilo ali e gerou uma impotência nela, ou ela vai fazer como o Adson falou, procurar ali de alguma maneira, ver uma estratégia de conseguir continuar evoluindo, né, com aquilo que ela tem disponível. Se eu fosse colocar um gráfico, né, pizza, aí em relação à minha vida, né, 31 anos, vamos pegar 100% do que eu trabalhei, falar da vida profissional, eu acredito que aí 80%, 70% eu vivi isso aqui. Vivi esse trabalho incansável e as coisas foram mudando e estão mudando há pouco tempo, né? Se a gente pegar uma análise ali proporcional, está mudando há pouco tempo. Por quê? Porque você começa a perceber que o dia só tem 24 horas e ponto, né? E aí você vai ter que se virar, vamos dizer assim, por isso que a gente mergulhou tanto e está mergulhando tanto nesse tema. E aí eu vou pro degrau 3, né? E aí eu começo toda uma jornada de estudar, de ver, de praticar, de testar. E aí o degrau 3 é o capacitado. Ele não consegue ainda distorcer o tempo, mas ele consegue já fazer um pouco mais com aquele tempo. E é interessante que eu nem coloquei nos 2 primeiros degraus, mas eu gosto de explicar que a impotência, né, é aquela pessoa que faz pouco e tem pouco resultado. Sim, sim. O incansável é aquela pessoa que faz muito e tem um resultado já médio. E o capacitado ela já não faz tanto assim, não faz muito, ele já diminuiu um pouco a carga, ainda é muito, mas já diminuiu um pouco a carga e já tem mais resultado do que o incansável, né? Esse é
o capacitado, se a gente fosse botar numa escala de 0 a 10, impotência, esforço 2, resultado 1, incansável, esforço 10, resultado 3, 4, e o capacitado, esforço 8, resultado ali 6, 7. Ainda não é um resultado maior do que o esforço, mas já está ali quase compatível, porque ele já está capacitado, né, e ele vai conseguir ser mais produtivo. Esse é o estágio onde a pessoa já entende mais ou menos como dirigir melhor o seu cérebro, como relaxar o seu córtex pré-frontal, como controlar melhor, como eu falei, o cortisol, como controlar melhor a dopamina. Tem estratégias ali para você restartar um pouco a sua energia, diminuir as ondas, né, cerebrais que geram o estresse e vão liberar mais a parte de foco e produtividade. Esse é o início da jornada, e tem gente que para aqui, assim como tem gente que para no incansável e passa o resto da vida trabalhando muito, e tem gente que fica lá na impotência. E aí, o que é que vocês acham desse degrau? Sim, e um detalhe importante, né? A gente não deu o conselho para a pessoa sair do incansável. A gente passou direto aqui do conselho. O conselho. Não é porque a gente quer que vocês fiquem aí, não, né? É porque... Vamos lá. E aí, Hugo, qual o conselho para a pessoa que está ali na etapa do incansável? Edson já deu um conselho dele, na verdade, né? Procura escutar as pessoas e tal. Eu vou dizer assim, essa pessoa nesse estágio, acredito que ela precisa entender aplicar a energia que ela tem naquele momento, né? Assim, ela tá no ápice ali de energia, como ela aplicar isso para que ela chegue a esse estágio do próximo degrau de uma forma mais inteligente, poder fazer mais em menos tempo, que é o nosso tema de hoje. É isso mesmo. Davi tá em qual degrau? Ele tá no degrau do iniciante. Exatamente, é isso aí. A gente vai fazer uma nova escada para encaixar aqui nesse degrau. Eu acho que o conselho que eu dou seria esse mesmo, né? É você, porque às vezes você tá tão frenético ali que você não para. Você tá só no seu mundo, né? Então parece que só existe aquela possibilidade e só existe aquela maneira de fazer aquilo. Mas quando você abre os olhos, você consegue enxergar que tem um mundo muito mais além, né, do que aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, esses dias eu me cadastrei lá, né, para fazer um teste em uma ferramenta, e o cara me ligou, me ligou 3 vezes, sendo que eu já tinha agendado, com ele mesmo já tinha agendado a demonstração da ferramenta. E o que acontece, que eu vejo isso, né? Talvez ele não tenha um CRM onde ele consegue ali ir vendo os leads que passaram de fase. E ele acredita que ligar mais vai ajudar ele a converter mais. Só que não, ele me ligou 3 vezes, ele poderia ligar para 3 pessoas diferentes, né? Então, assim, não é só você fazer mais, é fazer de maneira inteligente, né? Então, escute as pessoas, escute ou assiste a um vídeo, coloque lá no YouTube, como fazer tal coisa mais rápido, ou bota no Google, como fazer isso aqui, que com certeza vai ter uma pessoa que vai ensinar diferente da forma que você faz, e a partir daí você vai conseguir sair desse degrau. Para mim, o conselho que eu dou para a pessoa que está nesse momento incansável é ele começar a trabalhar a crença que tem alguma maneira de fazer isso mais organizada, de maneira mais inteligente, de maneira mais estratégica, porque às vezes a pessoa não para e faz isso que Edson falou, que a pessoa não acredita. Ela realmente acredita que do jeito que ela faz é o melhor jeito e não existe outro jeito melhor. Por mais que você esteja tendo resultados, mas se
eu gosto de olhar sempre pro longo prazo, né? Você vai conseguir manter esse ritmo daqui a 10 anos, né? Todos os dias. Se não, você vai começar a ter que migrar, né, do incansável para o capacitado. Não sei ainda, mantenha a pegada, mas procurando a estratégia para ir migrando de um para outro. Esse exemplo que é de Deus é perfeito, né? Será que só se ele tivesse só essa mentalidade, só essa crença? Peraí, se eu liguei 3 vezes para a mesma pessoa, eu gastei energia. Então, algo precisa ser melhor. Beleza. Pronto, e aí vai começar a jornada de capacitação. Né? A pessoa sair do incansável para ir para o capacitado, que eu já expliquei e agora vou passar a bola para vocês. O capacitado é aquela pessoa que está iniciando a jornada dele, né, de conhecer ferramentas, de conhecer a mente, de conhecer como a mente funciona e como ir ponderando, dirigindo esse carro extremamente potente. Eu acredito que assim, né, tem que ter nessa questão do capacitado, você tem que ter cuidado nessa fase para você não virar o conselheiro, né? Então você acha que você sabe tanto que acaba ou não sei se entrou aí, mas entra até aquela pessoa que ela evoluiu rápido, tipo, pode ser numa profissão ou ela evoluiu rápido, mas ela não conseguiu acompanhar. Então ela acha que também é muito capacitada, né, para aquilo. Mas eu acredito que essa fase, né, é uma fase que eu me identifico também, que foi uma fase em que eu queria ser o conselheiro de todo mundo, queria ensinar a todo mundo. Ah, o problema é foco, né? Só você fazer isso. Não, o problema é ansiedade. Isso aí é... Não, o problema é Photoshop, eu não sei mexer muito. E assim ia dando os conselhos, né? E a partir daí, eu não conseguia enxergar o que eu tinha que para melhorar. E eu fiquei muito tempo aí nesse degrau, né, do conselheiro, o cara que sabe. E até porque, né, a depender do seu ciclo, principalmente o ciclo familiar, você vai ser o melhor da mesa, né? Então acaba que você analisa essas como é que tá hoje, se você é essa pessoa conselheira, se você é o melhor da mesa, e também refletir se você é o melhor mesmo, se eu sei realmente aquilo que eu faço, se eu estou realmente capacitado, né? E outra coisa, focar 10 minutos, a gente já até teve podcast aqui, focar 10 minutos, 30 é uma coisa, focar 3 horas é outra coisa, né? Então, você saber o estágio que você tá, ter consciência que 10 minutos, 30 minutos e 10 minutos, 30 minutos não é nada perto de quem faz isso 3 horas, né? E a partir daí você vai ganhando consciência. Eu acredito que assim, é um degrau até difícil de falar, porque quem nunca, né, pegou, até eu mesmo me identifico. Uma pessoa que sabe de tudo, você vai falar, não, isso aí eu sei, isso aí eu sei, isso aí eu sei, isso aí eu sei. Exatamente. A resistência principal é a resistência do eu sei, né? Eu acredito que a maioria das pessoas aí, quando sai, é onde mais se prende, né? Eu não sei se entraria no caso também a pessoa que quer buscar mais conhecimento, tá sempre ali, né? Fica nesse loop, nem aplica, digamos, eu gerei uma obesidade mental, eu tô sempre precisando de mais, pode falar. Eu era um ponto que eu ia trazer, que ele iniciou aí, a questão do ambiente. O ambiente, para você ser essa pessoa, é uma pessoa que sabe mais, e é um dos pontos que eu me desafiei esse ano é estar em ambiente que, de fato, tá rodeado de pessoas que faz dessa pessoa, ela tem, seja uma condição financeira maior, seja uma condição intelectual maior, para de fato buscar essa evolução. Esse degrau aqui do capacitado é exatamente a pessoa que está buscando, ela está lendo, ela está colhendo, né, esses frutos aqui do estudar, do buscar o conhecimento. Como em todos os degraus, essa pessoa ela pode ficar
estabilizada nesse degrau. É muito difícil essa pessoa ficar estabilizada nesse degrau, por quê? Porque no mergulhar nesse conhecimento, ela automaticamente vai aprender o próximo degrau. Agora, se ela vai para o 5º, aí realmente não sei. Mas o 4º degrau, automaticamente, se eu estou me capacitando em relação à fotoprodutividade, automaticamente eu vou cruzar com o assunto do 4º degrau, né, que a gente vai entrar nele depois que a gente falar o conselho, né? E aí o conselho que eu deixo para a pessoa que está se capacitando nessa questão de aprender o foco, ela sempre deixe uma pulga, né, atrás da orelha sobre eu estou na minha potência máxima. Eu acho que esse é um dos principais pontos para mim. Por quê? Porque isso vai abrir um leque de possibilidades de eu sempre estar questionando sobre o que eu estou fazendo, né? Eu até, quando eu montei esse 3º degrau, a princípio eu botei o questionador, é o nome, porque essa é a pessoa que ela está ali, ela começou também a jornada de se questionar, mas será que pode ser melhor? Mas será? Ela necessariamente ela vai ter que questionar isso aqui. Pode, assim, e pode até ser que naquele exato momento, naquele momento atual, a pessoa, vamos dizer assim, ela esteja na potência máxima de acordo com as ferramentas que ela tem para aquele momento. Mas ela vai aprender mais, então, como você disse, né, aquela pulga atrás da orelha, porque se eu me capacitei mais, então isso quer dizer que aqui cabe um pouco mais, né? E aí vai ter momentos que a pessoa vai ver que as estratégias, ela tem que simplesmente tirar aquela estratégia, não faz mais sentido para ela. Vai ter momentos que ela vai ver que a estratégia ela tem que simplesmente só continuar, não precisa melhorar, mas ela vai estar questionando, e vai ter momentos que ela vai ver que a estratégia ela só precisa melhorar. Então aqui ela vai estar sempre nesse questionamento. E daqui para frente, a pessoa pode ficar em luta, porque ela vai se capacitar, aí ela vai melhorar o degrau 4 e melhorar o degrau 5. E ela vai ficar assim. Questiona, melhora, melhora, questiona, melhora, melhora. E toda vida que ela desce um pouquinho o degrau de capacitar-se mais, quando ela subir, automaticamente ela vai conseguir distorcer mais o tempo de uma maneira mais efetiva. Todos os conselhos dados, e aí aqui a pessoa necessariamente vai já entrar no nível intermediário, né? E aí ela vai trabalhar capacidade de uma maneira mais forte do que o iniciante. E aí nós vamos para o 4º degrau, que é o direcionado. O que é o direcionado? Essa pessoa ela vai começar já a retirar. Ela vai começar a retirar as tarefas que não faz tanto sentido assim. Você vai começar a ver, né? E principalmente entender o que é que você vai começar a entender o que é que vai dar mais resultado. Aqui é o momento onde você vai começar a entender o que é que realmente pode mudar o seu ponteiro de velocidade. O que é que realmente vai trazer mais resultado para você. Isso cabe até a questão de liderança, né? Porque assim, eu deleguei uma atividade para Davi, dizer assim, eu tomo uma decisão. Ó, essa atividade aqui eu vejo que ele tem a capacidade de fazer e é uma atividade que eu não vou fazer mais. Dizer assim, ele vai desenvolver para fazer. Caberia aí, nessa situação, isso daqui já não é mais para mim, vamos dizer. Trazendo para o meu dia a dia uma arrecadação do meio. Ó, essa atividade aqui ela já não é uma atividade mais para mim realizar. Algo de rotina. Sim. Não digo umas situações burocráticas. Ó, chegou um cliente pedindo um atendimento presencial, atualiza aqui essa guia. Ou nesse momento aqui, isso aí encaixa mais na parte da capacitação
Nesse momento aqui você já vai entrar sabendo, você se questionou, e aqui você vai descobrir assim, o que é que vai gerar mais resultado. Não é que o raciocínio não é que não é mais para mim. O raciocínio é que se eu focar mais nisso aqui, não só eu, mas todo o ecossistema vai ter mais resultado, porque o meu design, aqui a gente começa a falar sobre design, o meu design natural, ele se encaixa melhor aqui. Todo mundo é altamente adaptativo, né? Mas essa taça, por exemplo, ela tem um design. Não adianta eu colocar água, uma bebida muito quente aqui, porque no design dela eu vou pegar aqui. Já o design, né, dessa aqui já é diferente. Então aqui eu vou começar a entender o que é que se eu focar, eu vou ter mais energia, que tem coisas assim, você está trabalhando, quanto mais você trabalha, mais você tem mais energia e vai gerar mais resultado e eu tenho mais predisposição e automaticamente as coisas vão fluir de uma maneira mais gostosa, vamos dizer assim. E aí, naturalmente, vai ter a delegação da atividade, entendeu? Mas não... Não nesse sentido que eu trouxe, né? Vamos dizer assim. Isso, mas com esse sentido de... Não com esse sentido, mas com esse sentido, que não é porque eu não faço mais isso, ou não dá para fazer mais isso, ou alguma coisa do tipo, mas simplesmente porque, segura aqui na zaga, que eu percebi que aqui eu no ataque eu vou conseguir ter mais resultado, e aí eu também percebi que você na zaga você vai ter mais resultado, e aí a gente vai seguindo isso aí. É como se nesse momento aqui, o capacitado ele tá ganhando musculatura, ele tá nadando, ele sabe nadar e ele tá cada vez mais forte. Nesse aqui, ele já pegou as manhas de pegar o ritmo do rio. Ele já está entendendo mais ou menos a direção da maré, ele já está entendendo mais ou menos também a hora que a maré enche, a hora que a maré seca, entendeu? Então ele já não vai gastar muita energia, porque ele já entende que naquele determinado horário é melhor para ele focar. Ele modula o ambiente, se não for, e ele vai direcionando cada vez mais energia. Esse já é que eu vejo já, assim, menos pessoas nesse degrau. Esse aqui eu vejo, porque assim, o assunto foco e produtividade, ele explodiu, né? Então, já eu consigo ver já uma camada boa de pessoas aqui. Nesse aqui, eu já vejo menos. Por quê? Aqui eu sei, aqui eu tô aplicando um princípio básico do foco e produtividade, que é o princípio da lupa. O princípio da lupa é o quê? Quando eu boto a lupa no sol, ele pega vários raios e direciona num único local e o calor é mais forte. Esse é o princípio. Exatamente. E aí, Edson Silva? Vocês têm mais nem pra falar, né? Vamos pro conselho. Dê o conselho aqui pra pessoa que tá neste degrau. Eu acredito que esse degrau aí, ele... Digamos assim, é você saber o que... Eu acredito que não, nem só tirar, mas você saber o que não é essencial na sua vida, né? E eu acredito que é muito difícil aqui esse degrau. O saber vai estar na capacitação. Aqui ele vai aplicar. Exato. Só que aí era aí que eu ia chegar. Por exemplo, o que é essencial e o que não é. E entra muito em você saber e também conseguir tirar. Ter coragem. Ter coragem, né? Exato. Porque Muita tem coisa. algumas coisas que determinam. Não é só você, digamos assim, pegar a lupinha e focar naquela... Porque quando você foca naquela situação, vão ter outras situações que vão ficar desassistidas. E isso aqui não é ser egoísta ou algo do tipo. E não é errado. É você estar convergindo energia ali para aquela situação, né? Então eu acredito que é mais difícil essa tá nesse degrau por causa disso, que é eu tirar o que é que não é essencial e eu identificar o que não é essencial e eu tirar aquilo. Essa taça não é essencial para mim, mas
digamos assim, mas eu preciso dela para tomar água. E como é que eu vou fazer? Aí você vai ter que tomar a decisão se você fica ou se você tira. É essencial? Não posso tomar direto da garrafa, então eu vou tirar ela. Da mesma forma, são pessoas, são atividades e eu acredito que o primeiro chama muito o segundo, porque às vezes você está muito lotado e você acaba achando que não tem solução para não dá para tirar aquilo, né? Se eu tirar essa atividade, vai exigir coragem. eu acho que esse é o conselho, né? Eu acho que o conselho que eu daria é realmente você ter coragem de tomar a decisão para ir além, né? Para ir pro próximo degrau, não sei nem qual é ainda, mas eu acredito que essa coragem vai te levar pro próximo, né? E se desapegar, porque geralmente quando você do segundo degrau você carrega muito apego, quando você se torna incansável, tem muita coisa que você se apega e principalmente você se apegar ao esforço, né? É uma coisa que você realmente se apega. E foi aí, até um Tem que ter esforço, né, pra dar certo. um PDA que eu coloquei lá no grupo, né? Tipo, que é relacionado a isso. Uma tarefa que gerava 20% da renda, ela estava lá pelas relações com as pessoas e também para ter a desculpa, não, eu estou muito ocupado aqui em tal canto. Então, precisa coragem para você tomar uma decisão dessa. E quando você toma coragem, você vê que aquilo, rapaz, isso aí realmente não fazia mais sentido para mim. Mas até você tá imergindo nessa situação, você tá lá dentro dela, parece que é o que faz mais sentido, né, no momento. Exatamente. E aí eu acredito que entraria muito você analisar quais são, o que tá me gerando aqui a minha maior demanda, né? E geralmente o que gera essa maior demanda é algo que é a lei dos 80-20, né? Os 20% ali, ele está gerando os 20% ali que você faz menos, está gerando 80% do seu resultado. E 80% do que você faz está gerando os 20% vice-versa, né? Então eu acredito muito nisso, né? Analisa a situação, vê o que dá para tirar e tenha coragem para tirar. E decidiu, já era, não tem mais volta, né? Mas era para ter ficado ali. Depois que você decidiu, não tem mais volta, né? Posso até ter que tenha, né? Mas isso aí. Vai depender do decorrer. E aí? Da explicação que você trouxe aí pra mim, assim, o que é que eu entendi sobre esse estágio, né? E eu achei assim muito pertinente. É a questão do você conseguir impactar as outras pessoas. Então você chegou num nível de conhecimento, de sabedoria, que você consegue impactar todo o seu ecossistema. Sim. Isso mesmo. Esse ponto pra mim, assim, por exemplo, nós três aqui hoje somos casados, então cada um tem um nível intelectual e consegue impactar ali diretamente na família. Entra até naquele ponto. Eu tô sentado na mesa hoje trazendo para esse lado da minha família, somos considerados melhores, então vou ter um destaque, vou conseguir impactar de alguma forma ali as pessoas que estão ao meu redor. Isso, de maneira positiva, de maneira né? positiva. Tem um estudo na American Psychology Association que fala que a pessoa que entende essa dinâmica do foco direcionado, estratégico, ela aumenta em 40% o seu foco, ou os seus resultados, a sua produtividade. Então, olha só, daqui eu já dou um salto, né? Por quê? Porque esse efeito é cumulativo. Não é só 40% para mim, né? Efeito é cumulativo, porque quando começa a dar certo, né, a colheita ela não vem 40%, ela vai se acumulando, né, um acúmulo de decisões assertivas, né, que sim,
para mim, o conselho, esse bloco aqui, ele realmente ele daria um podcast. Acho que se a pessoa assistir os episódios passados, ela vai ter muito conselho entre o degrau 3 e esse degrau 4 e o 5 também. Mas aqui, se eu fosse dar um conselho para mim, é a pessoa analisar os 3 tempos psicológicos, passado, presente e futuro. E aí ela analisar o que é que ela tem que deixar no passado e o que é presente. Por quê? Porque tem coisas que já passou, a pessoa ainda está remoendo. Aí perde energia. O que é presente e o que é futuro. Tem coisas que é para resolver no futuro e a pessoa já está querendo gastar energia agora. Foi um aprendizado até do livro da única coisa, né? Relacionada a esse presente, passado e futuro. Por exemplo, no futuro, vamos dizer, daqui a 3 anos, o que é que eu preciso fazer, vamos dizer, exemplo, besta, para trocar de carro. Então, o que é que eu preciso fazer dentro desse mês? O que é que eu preciso fazer hoje? Vamos dizer assim. E aí ele traz pro presente. O presente. Exato. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente saiu para comprar fruta, eu e Isla. E aí a gente foi. Quando a gente tava passando na frente da loja de crochê, de linha de crochê, ela disse, não, deixa eu parar aqui para me comprar linha de crochê. E aí, beleza. Eu deixei ela lá e fui. Eu comprei as frutas, dei a volta e fiquei esperando. Aí ela entrou dentro do carro, aí quando chegou, Dona Lúcia falou assim, vixe, mulher, o que foi que tava perreado? Ela falou, não, dá uma pressa, eu comprei as coisas nas pressas, eu não sei nem quanto é que foi, eu só fiz pagar. E aí eu fui e chamei ela para trazer ela, para ter uma percepção sobre aquela situação. Né? Por que a situação foi com pressa? Porque o problema entrou na fila na hora errada. Quando o problema entra na fila na hora errada, você não está com energia suficiente para dedicar àquele problema. E aí tinha que ser hoje, tinha que ser de manhã. Então esse é o questionamento. Né? Não tinha que ser hoje, nem tinha que ser hoje de manhã. Então eu anoto. Aí eu começo a ser mais estratégico. Eu começo a entender limites de tempo, limites de objetivos, os meus limites, né? O que é, porque é uma coisa besta. Mas se eu repetir esse padrão é uma coisa extremamente importante. Aqui o jogo começa a ser um jogo diferente, né? Porque eu consigo acordar, eu tenho um alarme de 7h30 da manhã que ele me força a escrever quais são as 3 intenções de hoje. Então eu direciono para hoje. Se eu tiver só uma, eu só boto só uma. Entendeu? Eu tenho esse alarme. Porque aqui ele não me deixa à deriva. Por mais que eu esteja capacitado, por mais que eu entenda o que é uma lei de Pareto, que Edson falou, por mais que eu entenda que é Pomodoro, por mais que eu entenda como ativar o foco, mas eu preciso de direção. Né? E aí o conselho que eu dou para a pessoa, testa para você entender aquilo que vai virar o teu ponteiro, porque hoje a gente vive na era das opções, né? Eu acredito muito que o que tá para mudar a velocidade do seu ponteiro não está muito distante, não precisa querer inventar muito a roda. Quando eu olho para trás e vejo as coisas que mudaram meu ponteiro, estavam muito perto. Mas às vezes por eu não ter capacidade ou por estar incansável, eu não conseguia enxergar isso, está pertinho aqui. E olha para um lado, olha para o outro, o que é que está ali, pega alguma coisa e vai lá e testa. Coloca energia naquilo ali. E automaticamente você vai entendendo se aquilo vai mudando o seu ponteiro. Mudou? Top! Mas aí você vai lá e vai chegar o momento de você questionar e o jogo vai ser sobre isso, a partir de agora. Esse é o conselho que eu tenho para as pessoas. Joga no presente, analisa os 3 tempos, passado, presente e futuro, e sempre nessa pegada de teste, ter coragem de protestar, segurar a palavra. Isso aqui.
Vamos para o quinto degrau e o último degrau. Esse aqui é o degrau da distorção do tempo. O degrau onde a pessoa degrau 3, que eu falei, né, na escala de esforço e resultado. Degrau 4, escala de esforço 5, resultado ali 7, 8 já. Então a pessoa já está tranquila, ela já consegue entender o que é fundamental, é essencial para ela. A vida já não tem mais altos e baixos, é um crescimento ali contínuo, consistente, mas a pessoa pode parar ali ou pode distorcer o tempo. Esse aqui, para mim, é o nível mais avançado que a pessoa pode chegar na questão do foco, né? Que é o quê? Não é só direcionar, não é só colocar as 3 metinhas, né, que eu coloco no dia, não se torna 3, não. É eu ter disponibilidade de tempo para eu dedicar tempo para gerar intensidade suficiente naquilo ali. E aí é onde acontece a explosão. Se eu já sei me livrar das distrações, já sei focar, já sei ler de Pareto, já estou minimamente capacitado. Descobri o que é que muda meu ponteiro. E eu tenho tempo para colocar energia naquilo ali, eu tenho capacidade de ficar 2, 3, 4, 5 horas de foco, então, automaticamente as coisas vão andar mais rápido. Meu nível de esforço vai cair. Por que vai cair? Porque quanto mais tempo eu passo naquela tarefa, mais eu vou engrenando, mais eu vou entrando no flow, mais eu vou gastando menos energia. Né? O que você falou do hábito. Vai virar um hábito para mim aquilo ali. Quanto mais meu cérebro funciona no hábito, mais ele está funcionando no ponto morto. Ele está ali. Aí agora, meu amigo, não só eu aprendi o ritmo do rio, eu aprendi a estar ali aproveitando a correnteza, mas eu tenho um jet ski na correnteza, né? Eu tenho um jet ski com muito combustível e ali eu vou conseguir ir na direção certa e numa velocidade absurda. Essa pessoa é aquele tipo de pessoa que você olha e diz assim, não tem condição. Não dá para pegar esse cara, não dá para acompanhar esse cara. Não tem condição. Pô, o cara tava fazendo isso ontem, o cara já isso aqui já deu certo, já tá fazendo isso aqui já tá dando certo também, e já tá falando que vai fazer aquilo. Então, não necessariamente mudando, mas pode ser a mesma coisa em estágios diferentes. Esse aqui é aquela pessoa que você olha assim, parece, né, um homem de ferro, né, um Ultraman, uma coisa fora da curva. Realmente são poucas pessoas que conseguem esse feito aqui. E aí, o que é que vocês têm a comentar sobre isso aqui? Pra gente ir para os conselhos. Eu acredito que eu tô em transição aí, né? Tô em transição, já me preparei, já tomei consciência, né? E vamos aprender junto, né? Eu acho que esse é o conselho que eu dou, se prepare, tenha coragem para chegar até aí. Aí até aí eu posso, em outro podcast eu posso trazer um conselho relacionado a isso, né? Então eu já investi tempo da minha vida, agora de maneira consciente, e talvez no final do ano eu possa trazer aí um aprendizado sobre esse, digamos assim, esse estágio, né? Eu vejo que esse estágio é um estágio que eu tô ali no degrau buscando alcançá-lo. Eu vou fazer uma avaliação dos degraus que a gente trouxe aqui. Hoje eu vejo que eu oscilo entre 3 e 4. O estágio final aí, o 5, é algo que eu vou me comprometer aqui até com vocês no podcast para a gente alcançar aí, que o final do ano trazer uma situação de sucesso para compartilhar com vocês. E o que é a situação de sucesso isso aqui, né? Eu tava até comentando com a Eclane, e para você entender mais ou menos como é que funciona isso aqui, né?
Eu estava comentando com ele porque ele está, né, aplicando ó, as diretrizes para distorcer o tempo no projeto que ele está à frente. E eu estava até conversando com ele assim, ele disse assim, já faz uns 30 dias, né, que a gente não está trabalhando nisso aí. Aí ele fez, não, faz 15. E eu tava com a percepção, né, que já é uma percepção exigente, que fazia 30. E aí quando eu falei, não, faz 15, não, faz 30. Olha aí. E nesses 15 dias, e todo mundo aqui com certeza é perceptível isso, ele conseguiu o resultado que ele estava batendo, como diz o ditado, biela, né? Bater biela, que é o impotente, né? Ali 4 meses, né? Que ele já vinha ali em reuniões, e não avançava, em reunião, e não avançava, mostra, e não avança, e não dá certo, né? E em 15 dias a gente conseguiu trazer esse resultado. Qual o conselho que eu dou para as pessoas? Aqui mora uma grande desculpa, que é eu não tenho tempo. Primeira vez que eu me deparei com essa metodologia, os conselhos sobre essa metodologia, que são 3, 4, 5 horas de concentração. Então, eu desenvolvi um protocolo para isso aqui, onde você meio que aquece os motores, e aí é o conselho que eu vou dar para as pessoas de uma maneira resumida, lógico. Então você vai preparar ali algo que você quer distorcer o tempo, algo que está ali rodando, e você precisa resolver aquilo ali porque você sabe que vai virar o teu ponteiro. Então você vai dedicar durante a semana o máximo de tempo possível, mas você vai escolher um dia na semana, e aí todo mundo consegue. Pelo menos um dia você consegue. Aí você vai dizer, não, mas não tenho tempo para... Então você vai acordar um dia na semana de 3 horas da manhã. É só você dormir cedo, você vai conseguir acordar cedo, e aí você vai gerar essa distorção do tempo. Então, você primeiro vai ligar a torneirinha, ela vai ficar pingando. Por quê? Pra você ir calibrando, entendendo a dinâmica do negócio, para quando chegar naquele dia, você dar a tacada, a alavancada no negócio. E aí você tem a distorção. Eu estou direcionando também Isla nessa metodologia, e foi interessante a situação dela, porque ela, quando eu perguntei se ela estava achando que tinha, como é que estavam os resultados, se estava do mesmo jeito de antes, ela disse que estava do mesmo jeito de antes. Aí eu falei, mas como era antes? Não, antes eu estou comparando os 30 dias que eu apliquei o método com 30 dias que eu estava de férias e eu dedicava 5 horas por dia. E agora ela nem está de férias, ela está grávida, que impacta também, né? Nisso aí. E ela está tendo o mesmo resultado de quando ela só fazia isso, praticamente, no dia. Então isso é, assim, absurdo o poder que a nossa mente tem, que o ser humano tem de colocar essa potência para fora. Isso é algo que a gente está trabalhando há pouco tempo, porque a gente teve a clareza há pouco tempo, de maneira tão intencional assim, né? De maneira tão metódica, né? Metodológica assim. Realmente um substrato mais sólido, tanto da parte da ciência como da parte prática mesmo, assim, dia a dia. Então o conselho é esse. Você vai precisar de capacitado, então fica mais fácil para quem está transitando ali 3-4, vai precisar entender o que é que já muda o seu ponteiro, né? E aí quando você entende, você tem capacidade, você já sabe o que é que muda o seu ponteiro, e aí você vai fazer todo um protocolo em cima para gerar intensidade nisso aí, porque tem como você fazer coisas para você preparar a sua mente,
tem exatamente o que você tem que fazer nos intervalos para gerar mais energia. Não é só tomar café, não é só tomar um Red Bull, não é. Tem ali algumas coisas que você faz para dar uma limpada na mente, a pessoa volta com mais energia. Não é só meditação, tem diversas estratégias aqui. E aí você vai fazendo um processo acumulativo que gera essa sensação de que não tem condições, que ainda é 15 de janeiro. Eu já estou em abril, eu já estou em maio. E importante, que você não se comparar, porque você não está gerando intensidade e distorção do tempo comparado com ninguém, porque você não sabe os bastidores da outra pessoa que talvez você esteja se comparando, né? Então, todo e qualquer background que você tem aqui vai fazer a diferença. Então, se você for fazer uma distorção do tempo e sobre edição de vídeo e querer se comparar com o Edson, então ele tem um background, ele tem um dia a dia todo propício para ele ter uma intensidade maior para isso, né? Então não vai cair nessa de se comparar, mas naturalmente você vai ver que o seu resultado vai ser exponencial. O seu resultado vai ser exponencial. Assim como eu apliquei isso na corrida e eu tenho lá todos os dias mapeados e eu tenho em menos de 60 dias um resultado exponencial em termos percentuais, numéricos e tudo. Mas o resultado, se eu pegar esse resultado e comparar com um amador, ainda não é bom. Mas se eu comparar com o meu primeiro resultado, eu tive o resultado de 6 meses ou até de 1 ano de treino em 2 meses. Para a minha realidade e para o meu estágio. Por isso que é importante você não se comparar nem a pau nisso aqui. Isso aqui é um jogo seu. Agora a questão é o seguinte: aquela pessoa está lá e ela não sabe distorcer o tempo. E você está aqui e você sabe distorcer o tempo. Então, naturalmente, se essa pessoa não sabe e você sabe distorcer o tempo, não é que esse seja o objetivo, mas você vai acabar ultrapassando essa pessoa. E se você está à frente no meio mercadológico, profissional, você está à frente e a concorrência está atrás, a concorrência não vai conseguir lhe pegar. Você vai estar sempre um passo ou vários passos à frente. Interessante, só para vocês terem noção, né, dessa metodologia. Isso aqui a gente nunca vai saber a nossa potência máxima, a gente nunca vai saber, porque a gente sempre vai estar encontrando mais capacidade, mais direção, automaticamente mais distorção. Eu vou dar um exemplo que eu estava conversando com o Davi. O café ele demora cerca de 14 horas para metabolizar. Então, isso significa dizer que o horário que eu durmo, se eu tomar um café ali depois de 10, 11 horas, eu já não sei o que é meu melhor sono ainda. Eu ainda não sei o que é meu melhor sono. Automaticamente eu não sei o que é a minha melhor performance ainda no outro dia, de concentração, de foco, de produtividade. Alguns estudos mostram que se você dá 10 mil passos por dia, é o mínimo, o basal, 10 mil passos por dia, você reduz ansiedade, menos ansiedade, mais foco. Você reduz índice de câncer, doença cardiovascular, blá, blá, blá. Por quê? Porque o nosso corpo, os nossos antepassados dão muito mais do que 10 mil passos por dia. Nosso corpo está adaptado para isso. Ele não está adaptado para isso aqui. Ficar parado e sentado. Mas quem aqui dá 10 mil passos todo dia? Dá cerca de 8 quilômetros todo dia. Entendeu? Eu não dou esses 10 mil passos todo dia. Em alguns dias eu chego perto. Antes eu nem chegava. Então, assim, por isso que eu falo que esse jogo é um jogo que a gente sempre vai estar descobrindo que a gente tem uma potência a mais para desbloquear, para colocar para fora. E se eu consigo fazer 1 hora
2 dias, aí eu aumento mais minha potência nessa 1 hora, já vira 11 dias, já vira 12 dias, já vira 13 dias, já vira 14 dias e vai, por isso que eu falei, é um efeito acumulativo. Esses 40%, ele não é estático, é acumulativo. Porque você, dentro da metodologia, vai continuar se capacitando, entendendo a direção e gerando distorção. Isso vai virar uma bola de energia que não tem como o resultado ser outro que não seja exponencial. E isso estava dentro do meu degrau 3 de capacidade, né? Não sabia. Automaticamente, quando você começa a saber, opa, peraí, aí vai começar uma jornada para você chegar lá. Para você conseguir mais resultado com menos esforço. Fechou? E aí você comenta aí, Davi, qual o degrau que você está agora? Ainda está no iniciante? Comenta aí em qual degrau você está, se você está no impotente, no incansável, no capacitado, no direcionado ou na distorção do tempo. Ou um degrau da vida iniciante. Um degrau extra aí que ele criou, especialmente para nosso podcast. Pessoal, tenho certeza que esse é um episódio que você não tem como assistir só uma vez. Você precisa assistir ele várias e várias e várias vezes. Se você entendeu, né, pelo menos um grãozinho, uma semente aqui e alguma coisa aqui, você entendeu que se você aprender mais sobre isso, sobre esses 5 degraus, se você aprender a manipular isso na sua vida, com certeza isso vai ser divisor de águas na sua vida, seja profissional, seja na saúde ou seja em qualquer área da sua vida. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou e lembra, sempre há como desbloquear mais potência na sua carreira. Tamo junto, vamos com tudo, até o próximo episódio. Valeu!